Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para esta celebração, para este momento orante, em que estamos aqui presentes na capela do Noviciado São José dos Frades Carmelitas Descalços, da província São José, na cidade de Piedade de Caratinga. Hoje, provavelmente, a nossa última transmissão dominical, uma vez que também já está sendo possível, na maioria das paróquias e comunidades, a participação presencial mesmo dos fiéis nas celebrações litúrgicas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nós e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Hoje celebramos o Dia das Missões, dia também de pensarmos como vai a nossa vida de discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Temos conseguido evangelizar pelo nosso modo de viver? Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Quantas vezes estou pra mim o poder, o saber, a riqueza, quão mesquinho parece o teu reino.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Oremos. Coloquemos diante do Senhor, neste momento, as intenções que temos no nosso coração. Na hora da oração dos fiéis, serão comunicados também aqueles pedidos que estão sendo transcritos durante a celebração pela Thaís, que as pessoas estão enviando. E, de modo particular, hoje, dia das missões, rezamos pela evangelização dos povos, que todos conheçam a salvação em Jesus Cristo e abracem esta proposta de vida eterna. Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos. Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade, até que de todos os povos surja e cresça para vós
uma só família e um só povo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua margem, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Foi
carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles também que nos acompanham através da comunicação virtual. Nós hoje temos na primeira leitura, como temos tido nesses últimos domingos, um texto do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é um livro bastante longo, mais de 60 capítulos. E ele não foi escrito por uma pessoa só e de uma vez.
mas o livro ficava como que inacabado. E aí surgia um outro autor inspirado por Deus e continuava. Assim, reconhecemos pelo menos 3 blocos, 3 partes deste livro, escritos em períodos bem distintos e por pessoas também diferentes. A primeira parte do livro do profeta Isaías foi escrito lá pelo ano 600 antes do nascimento de Jesus. Já a segunda parte, que é esta que nós temos hoje, foi escrito entre o ano 50 e 40 antes do nascimento de Jesus. E são momentos bem diferentes. A primeira parte, ela foi escrita no período em que as tensões em volta do povo de Israel, dos povos vizinhos, tinham aumentado e que eles foram destruídos pelos povos aí assírios e foram deportados para a Babilônia. O grande comandante dos assírios que os deportou foi o rei Nabucodonosor, que destruiu inclusive o templo de Jerusalém e levou todo mundo para Babilônia como escravo. E lá eles já estavam há cerca de 60 anos por aí escravos. É o momento em que é escrito esse texto que nós temos hoje na primeira leitura. Então já é um texto, ou toda a segunda parte do livro do profeta Isaías, é chamado também de livro já da consolação de Israel, porque era iminente, estava se aproximando a libertação. Eles iam ser libertos de lá da Babilônia, dos assírios, como foram do Egito, né? Passaram o Mar Vermelho no Êxodo, agora eles iam ser libertos, porque eles estavam como escravos na Babilônia, deportados na Babilônia. E então, eles estavam se preparando, já dava sinais de que logo eles iam voltar para a terra, chamada por nós a Terra Santa, para poder reconstruir o país, mas sobretudo reconstruir a capital, a cidade de Jerusalém e o templo. E aí então nós temos esse texto de hoje. O profeta Isaías, nesse texto, ele fala de Ciro, um rei caldeu, que era de um outro país ainda, não dos assírios da Babilônia, mas era lá dos caldeus. E esse Ciro, um rei também guerreiro, um rei que tinha um forte exército e lutava junto com o exército, ele vinha dominando tudo que é país e vinha se tornando um tipo de imperador, diríamos hoje. E aí ele vem chegando próximo já da Síria, próximo da Babilônia. E o profeta Isaías então escreve, né? Olha, Deus foi ele que suscitou o Ciro, um rei pagão, um rei que não conhece e não reconhece Deus. Ele não era temente, ele não tinha fé no Deus de Israel. Ele era um rei que tinha lá o seu paganismo, a sua religião, mas que foi usado como instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Israel. Então ele marcha com o exército contra a Babilônia, derrota os assírios, destrói aí Babilônia e ele liberta o povo de Israel. São os sinais já que Isaías está falando na leitura de hoje. Na sequência, é gostoso da gente ler depois a história mesmo lá em Isaías, a gente sabe que o Ciro, ele vai ser tão instrumento de Deus que ele vai libertar o povo e vai fazer uma campanha para arrecadar fundos para que o povo de Israel possa reconstruir o templo em Jerusalém.
E ele não era um rei fiel. Ele não acreditava no Deus de Israel, mas ele tinha esta bondade no seu coração. E Deus usou ele, esse rei pagão, para poder libertar o povo, para poder reconstruir Jerusalém, para poder reedificar o templo de novo em Jerusalém. Com isso, de certa maneira, simplificando na linguagem de hoje, é aquilo que o povo nosso diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Quer dizer, um homem pagão, que não era temente a Deus, que não conhecia e não reconhecia Deus, foi usado por Deus para o bem, para a libertação do povo de Israel. E isto também é um ensinamento para a nossa vida hoje. Muitas vezes também, Deus usa de circunstâncias e de pessoas que nós não estamos esperando. Mas Deus continua cuidando do seu povo como cuidava antigamente. E Ele cuida, portanto, de cada um de nós ainda nos dias de hoje. E por meios que a gente às vezes nem estava esperando. Mas esta leitura também, ela nos incentiva a confiar mais na ação de Deus. Deus cuida da gente. Deus é um Pai de bondade que não esquece os seus filhos, que não esquece o seu povo. É que às vezes nós somos impacientes. Eu costumo comparar, essa pressa que nós temos a uma mãe ou um pai que tem um filho pequeno aí com seus 4, 5 anos e faltando 10 minutos para o almoço, a criança quer comer um bolo, quer comer uma fatia de bolo, quer tomar um sorvete, quer comer um abacate, Então, o pai e a mãe, vai falar assim: não, espere. E a criança talvez até chore, esperneie, porque ela quer, porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para a criança. E não dá naquela hora falar: você vai comer de sobremesa o sorvete. Você não vai comer 10 minutos antes do almoço. E a criança, e assim também é na vida, muitas vezes, o nosso modo de agir. A gente quer as coisas que Deus resolva no nosso tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso, e Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Temos que ter, então, essa grande confiança em Deus. Ele cuida da gente, Ele cuida de cada um de nós como um Pai cheio de bondade, cheio de amor, que quer o bem para os seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos. Na segunda leitura de hoje, nós temos São Paulo escrevendo a uma comunidade que era um verdadeiro modelo para as outras comunidades, a comunidade de Tessalônica. E nesta carta, neste trecho que temos hoje na segunda leitura, Paulo abre o seu coração e diz assim: estou sempre diante de Deus, não cesso de orar, de agradecer, pelo modo que vocês vivem a fé, a esperança e a caridade, e pela docilidade que vocês têm ao Espírito Santo. Então Paulo está agradecendo a Deus, nesse texto, pela vivência da fé, pelo modo como existe, como caminha a comunidade cristã de Tessalônica. E aí Paulo, primeiro, ele elogia, exatamente a questão da ação mesmo, da vida deles, das 3 virtudes, da fé, da esperança e da caridade. Quando ele diz que agradece a Deus porque eles têm uma fé atuante, ou seja, uma fé que se traduz na vida, na ação, na atuação do povo. E aí eles então viviam com coerência a fé. E eu penso sobretudo também nós nos dias de hoje, mais uma vez. Se a gente pensa o Brasil como um país predominantemente cristão,
Creio que em torno de 90% do nosso país é cristão. Pouco menos de 70% é católico, mas 90% crê em Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador, então é cristão. Porém, nem sempre a nossa fé é atuante. Eu penso sobretudo nos anos eleitorais, nos anos de política, como o povo diz, nos momentos em que nós cristãos, que conhecemos os valores cristãos, não só os católicos, todos os cristãos, e às vezes nós votamos em pessoas de ficha suja, às vezes nós votamos em pessoas que atuam contra a vida. Por exemplo, quando o assunto é aborto, quando se discute leis sobre o aborto, os nossos representantes, aqueles que criam as leis no Brasil, representante de um povo 90% cristão, que é pró-vida, um povo que defende a vida desde a concepção até a morte natural, né? E de repente nós fazemos nossos representantes abortistas, pessoas que lutam, insistem, argumentam e batem o pé porque querem matar inocentes. E nós votamos, depois vemos essas discussões, quando chegam as eleições, votamos de novo. Isso é uma fé que não é atuante. Nós não atuamos, não agimos a partir dos princípios da nossa fé. Pessoalmente, de repente você pergunta, você é contra o aborto? Sou contra o aborto. Mas aí vai e vota em um representante que é abortista. Então ele não te representa, então você não deveria ter votado nele. É assim que a coisa tem que funcionar, para a fé realmente ser atuante. Depois, né, ele fala ainda elogiando e agradecendo a Deus, né, a firmeza da esperança, né, a firmeza da esperança. Eu sei em quem acreditei. Eu não posso vacilar, eu não posso ser um prego no angu, como diz aqui em Minas. Eu conhecia o prego na areia, agora eu conheço o prego no angu, né? E dizer, vacila para lá e para cá. Não, a gente tem que ser firme, fundados na rocha. Eu sei em quem eu acreditei. Então não posso, num momento de aperto, de aflição, correr para outros deuses, né? Correr atrás de bênção daqui, bênção dali, que nem cristão é às vezes, e a pessoa sai correndo atrás, quer dizer, não tem uma firmeza realmente de que Deus toma conta. Minha vida, a vida da humanidade está nas mãos de Deus, e a vida de cada um de nós está nas mãos de Deus também. Então, esta firmeza na esperança. E depois fala também desse esforço na caridade. A caridade exige esforço. Amar a Deus e amar ao próximo exige esforço. Se tem duas coisas que não vão juntas, é caridade e comodismo. A pessoa comodista, ela não consegue amar de verdade a Deus e não consegue amar de verdade o próximo. Porque ela pensa em si, no seu cômodo, na sua preguiça, não tem capacidade de fazer o mínimo esforço, o esforço da caridade que dizia Paulo. Então a pessoa não vai numa oração, não vai numa pastoral, não participa de nada na comunidade, né? Agora nós já estamos podendo, por isso estamos parando inclusive as transmissões das missas, porque já estamos podendo, é claro, com todo cuidado, ir voltando às missas nas paróquias e nas comunidades paroquiais, nas capelas, etc. Mas tem muita gente que eu tenho certeza que não tem essa caridade atuante, esse amor por Deus, esse esforço mesmo, né? Então vai preferir ficar em casa, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa, e que não vai na igreja para poder participar.
Então, é a falta mesmo desse esforço da caridade, com relação a Deus e com relação ao próximo também. Nós temos visto também, por causa da situação do Covid e o aumento do desemprego, o aumento da carestia, da miséria mesmo, gente que não tem arroz e feijão para comer, ainda mais no preço que está. Então, cada dia mais vai aumentar o número de pessoas passando fome, se a coisa continua no ritmo que lá vai, né? E aí nós precisamos, como cristãos, já irmos nos preparando para realmente termos um esforço maior na caridade, no amor ao próximo, sobretudo para não deixarmos ninguém passar fome próximo de nós ou próximo das nossas paróquias ou das nossas comunidades. Esse é um dever da caridade, sobretudo não deixar ninguém passar necessidade, passar fome. Eu estava vendo nesses dias reportagens que tem pessoas que já passam dias sem comer nada. Na semana, em vez de comer 7 dias, come 6 dias. E isso não é na África, isso não é do outro lado do mundo. Isso é no Brasil, às vezes na periferia das nossas cidades. Então a gente não pode ser indiferente a essa realidade. Então que o Senhor nos ajude realmente a sermos coerentes na nossa fé, na nossa esperança e na nossa caridade. No Evangelho de hoje nós temos esse trecho em que mais uma vez os fariseus, junto com os discípulos de Herodes, tentam ver se conseguem colocar Jesus contra a parede, para ver se pegam Jesus por alguma palavra que ele não tenha pensado bem, e querem ver então se ele dá alguma razão para eles poderem eliminar Jesus da vida deles. E aí perguntam para Jesus: é lícito ou não é lícito? É justo ou não é justo pagar o imposto ao imperador romano? É claro que eles esperavam que Jesus falasse que não, e daí eles iriam acusar Jesus de subversivo, de alguém que estava fazendo um levante do povo contra o imperador. Com isso eles iam poder logo aprisionar Jesus e eliminá-lo da face da terra. Porém, Jesus, sabendo qual era a intenção que eles tinham, porque Jesus conhece o coração das pessoas, conhece o coração de cada um de nós. Então, Jesus, sabendo o que eles estavam, qual era a intenção deles, o que eles estavam planejando, Jesus pede uma moeda e fala: esta imagem, né, esta efígie que está na moeda, né, é de quem? É de Deus ou é de César? Eles respondem: é de César. E Jesus dá essa resposta direta, incisiva: então entreguem a César o que é de César. Com isso, Jesus nos dá um ensinamento muito maior do que a conversa daquele momento, porque ele vai deixar muito claro através disso que o cristão, ele não pode ser voltado para as realidades materiais deste mundo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ao mundo o que é do mundo, a Deus aqueles que são de Deus. E nós bem sabemos que nós somos de Deus. Como a moeda da época de Jesus tinha a face lá, o rosto de César, cada um de nós, meu irmão e irmã, temos também a imagem e semelhança de Deus em nós. Já no início do livro do Gênesis, no início da Bíblia, já fica muito claro esse ensinamento. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele marcou a humanidade, o ser humano, com a sua imagem, com a sua semelhança. Portanto, todas as coisas aqui deste mundo, vão-se os anéis, né? Vai-se toda a realidade material, tudo isso
não é a razão de ser da nossa vida. Tudo isso é transitório e passageiro. E nós estamos passando por aqui. Isso tudo vai ficar. Nós não vamos levar conosco nada desta vida. Ainda que fôssemos muito ricos, ainda que ganhássemos sozinhos na Mega Sena, não levaríamos nem sequer uma moeda desta vida para outra. A única coisa que nós vamos levar, os tesouros que os ladrões não roubam e que as traças não corroem, é o amor que tivermos vivido para com Deus, para com as pessoas. Todo gesto de amor para com Deus, todo gesto de amor para com os irmãos, isso tem valor de eternidade. Isso é tesouro que dura para a vida eterna. E nós não podemos nos deixar confundir. Porque às vezes tem pessoas que se deixam enganar pelas vozes do mundo e passam a viver como se a razão da vida fosse as coisas materiais desta terra. E não são. Nós somos de Deus, nós não somos do mundo. Se comparássemos a humanidade à moeda, em nós está marcado a marca de Deus, o Espírito Santo com o seu selo. E não as coisas materiais e não as riquezas deste mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos ajude a saber viver, confiando sempre, como no tempo de Isaías, na mão de Deus. Ele não dorme nem repousa aquele que guarda Israel. Ele cuida da gente sempre. Que nós possamos ter uma vida coerente na fé, na esperança e na caridade. E, sobretudo, que este mundo não nos engane. Não somos de César, não somos do mundo, não somos das riquezas materiais. Somos de Deus, somos cidadãos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, como comunidade eclesial missionária que busca fazer da vida cotidiana uma missão, apresentemos a Deus nossos pedidos, dizendo: Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Concedei, Senhor, à Igreja ser fiel na vivência da sua identidade missionária e, por meio do seu ser e agir, colaborar na expansão do vosso reino até os confins da terra. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Motivai as autoridades públicas a exercer o poder com sensibilidade social e proporcionar vida digna a todos os vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Fortalecei em todo o povo fiel a vocação missionária,
e ajudai-o a testemunhar o Evangelho, especialmente nos ambientes onde Cristo não é conhecido e amado. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Cumulai de fé, esperança e caridade os missionários que, por amor a Jesus, deixam a família e a pátria para servirem na missão além fronteiras. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Conscientizai nossas comunidades de que sua doação deste dia das missões e da coleta missionária é um gesto de solidariedade em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Vos pedimos pelas almas de Maria Goretti, Nelci Rodrigues, Marília Antônia de Souza, Íris de Fátima Pinto, Irmã Heloísa Carmelita da Divina Providência, José Antônio Ângelo, Maria Esther de Luna Pinto, Felipe Marques de Luna, José da Mata Ferreira, Leonor José de Souza Santos. Agradecemos a Deus também pelo aniversário de Ana Maria Antonieto, Adriana Luiza, Wellington Brandão, Larissa Silva, pelo matrimônio de Hélio e Elisângela. Nas intenções das famílias Brandão Antonieto, Rocha Botelho, Souza Ramos, Araújo Bonfá Gama. Por todos os missionários que seguem os passos de Jesus, pela vida e saúde de Heitor, Laura, Beatriz, Jade, pelos desempregados, por todos os doentes e depressivos e que sofrem pelo coronavírus. Por tudo isso, nós vos pedimos. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos. Ouvi, Senhor, todas estas nossas intenções e dai-nos a graça de estarmos sempre na vossa presença e estarmos sempre disponíveis a colaborar convosco no anúncio do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fazei que suba à vossa presença e seja aceita a oferenda da Igreja suplicante, que a gloriosa paixão do vosso Filho tornou agradável para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois pais e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o Bispo diocesano de Caratinga, Dom Emanuel Messias, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. Lembramos hoje também do Padre Adriano, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim desta peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, esposo da Virgem Santíssima, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Deus não há.
Oremos. Ó Deus, santificai-nos pela comunhão na vossa mesa e fazei que as nações recebam com alegria pelo sacramento da vossa Igreja a salvação realizada na cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos então agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que nos ajudaram também a divulgar essas transmissões orantes, nesse período todo de meses que estivemos juntos transmitindo esta celebração. Quero agradecer de um modo todo especial a equipe que possibilitou isso, que é o casal de noivos, o Rangel com a Thaís, e também a Arlene, que estava aí dando suporte nas leituras e tudo mais, nos apoiando. Como também os noviços, os que tocaram, os que cantaram, cada um dos noviços que a maior parte das vezes participaram, e o Frei Alexandre que participou de todas as transmissões. Às vezes era só ele tocando e cantando, outras vezes os outros noviços também. Então agradeço ao Frei Carlos, que está gritando, o Frei Mateus, que sempre tocava, o Frei Jefferson na flauta, o Frei Alexandre no violão, na voz, o Frei Daniel está lá atrás também, de vez em quando fazendo as leituras, participando conosco. Agradecemos todos, como uma manifestação também dos cuidados de Deus na vida da gente. Hoje temos também duas convidadas, a Laís, que já participou outras vezes, que é aqui de Piedade, sempre caminhando também conosco aqui no Carmelo, e a Maíra, que já fazia um pouquinho de tempo que eu não via, também caminhada conosco no grupo dos alpinistas, a gente nunca esquece as experiências de encontro entre nós, encontro com Deus, que fizemos através deste grupo de espiritualidade, também ligada indiretamente ao Carmelo. Então, muito obrigado a todos, que Deus seja louvado. Como sempre recordamos, às 18h30 nós temos a retransmissão desta celebração no canal do YouTube, Frei Jorge Correia OCD, então aí no YouTube. Prosseguiremos, como já temos feito, postando também mensagens, reflexões no grupo do YouTube, nesse mesmo endereço, em colaboração com a Ana Maria Imar, que é da Ordem Secular, Carmelita aqui de Caratinga. Então estamos sempre também e pretendemos, se Deus nos ajudar, continuar postando, Continuaremos postando. E também exorto, aqueles que nos acompanharam, às vezes estavam impedidos de participar da missa presencial nas paróquias, a irmos agora retomando com a devida precaução, respeitando toda a organização dos nossos padres, dos nossos párocos, mas a vida continua. É claro que um pouco diferente, mas a vida continua e a nossa vivência de fé e dos sacramentos também não podem parar. Então vamos agora receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, meus irmãos. As misericórdias do Senhor,